A paz do Senhor, amados, bom dia. Eu aqui pela misericórdia de Deus, para mais uma live, pela graça de Deus. E eu quero ler aqui, juntamente com aqueles que têm uma Bíblia em casa, que podem acompanhar, no livro de Juízes, no capítulo 2, do 7 ao 10, que diz assim: E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciões, que prolongaram os seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos, e sepultaram-no no termo da sua herdade em Timate eles, no monte de Efraim, para o norte do monte Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera. Então veja bem, aqui no livro de Juízes, na palavra de Deus, fala que o povo serviu ao Senhor todos os dias de Josué e dos anciões que prolongaram os seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grandeza, toda aquela obra que Deus fez no meio do povo. Mas a Bíblia também fala de uma geração que veio depois desses anciões, dos sacerdotes antigos, né, na época de Josué, que não conheciam a palavra do Senhor e nem conhecia tampouco os feitos, as obras que o Senhor tinha feito no meio do seu povo. Então veja bem, para a pessoa não conhecer, isso quer dizer que alguém não ensinou. Entende? Quando uma criança ela vai na escola, para ela aprender, alguém tem que ensinar. Se o professor não ensinar, a criança não aprende. Então a palavra de Deus ela fala aqui que veio uma nova geração que não conhecia a palavra do Senhor e nem as obras que ele fez no meio do seu povo. Então eu acho que muita gente hoje, muitos, não vou falar todos, mas uma parte, eles sempre colocavam o sacerdote como pessoas santas. São santas de fato, o sacerdote era santo diante de Deus, mas o pessoal tem uma mania de colocar sempre a culpa no povo, sempre a culpa no povo, entende? Então isso tem que acabar, isso não pode ficar assim. O povo seguiu o caminho da idolatria porque os sacerdotes não ensinaram. Aqui está na Bíblia aqui. O povo não ensinou, os sacerdotes e escribas, eles eram responsáveis por ensinar o povo. Entende? Então aqui, e foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Foi o que eu acabei de falar. Para conhecer, alguém tem que ensinar, tem que mostrar, tem que falar. E os únicos responsáveis por ensinar o povo, para que o povo andasse nos caminhos do Senhor e andasse no temor do Senhor, naquela época, eram os sacerdotes e os escribas, ficaram responsáveis. Então alguém fala, mas o povo parou de contribuir, o sacerdote, coitadinho, né? Sofreram porque isso, não é desse jeito não. Eles pararam de falar da palavra de Deus, deixaram de ensinar o povo.
Entende? E o que aconteceu? Entraram pelo caminho da idolatria. Até no tempo de Josué, os sacerdotes, eles ensinavam o povo a ter temor do Senhor. Os sacerdotes e escribas, eles eram os responsáveis, né, pelo ensino da palavra de Deus. Né? Mas aqui essa nova geração de sacerdote despencou, entende? Despencou, não ensinaram o povo. E desde então, começou o juízo, Deus começou a usar pessoas na individualidade, né, para livrar o povo de Israel. Logo depois, tempos depois da morte de Josué. Né? A ocorrência de declínio e renovação espiritual na vida da nação israelita começou a ocorrência de declínio e renovação espiritual na vida da nação israelita começou com a morte da geração que conquistara a terra prometida. Entende? E os segmentos da geração seguinte, o panorama histórico do livro de Juízes gira em torno dos seguintes fatos. Primeiro, a nova geração desvia-se do voto de fidelidade de seus pais e deixa de andar em comunhão pessoal com o Senhor. Esse pecado leva a nova geração a conformar-se com o modo de vida e os valores cultural em derredor, o que resulta em apostasia geral. Entende? Quer dizer, o pessoal, eles deixaram, né, de seguir os caminhos do Senhor, a nova geração que se seguiu, e começaram a seguir o modo de vida das outras nações, né, segundo a palavra de Deus. Entende? Então, veja bem, se nós os trazemos para os dias de hoje, né, o Senhor Jesus, começando pelo Senhor Jesus, que Ele é o autor e consumador da nossa fé, Ele deixou escrito lá em Mateus, que nos últimos dias, deixa eu ver aqui, Mateus 24. Eu sempre estou mudando de foco, né? Mateus 24, deixa eu achar aqui. Então, o Senhor Jesus, Ele deixou aqui escrito em Mateus, para os nossos dias, quando estivesse perto da sua vinda, tem outra coisa que eu achei aqui, mas eu não quero entrar nessa fase agora, ainda não é o essencial. Vamos ver o que acha aqui, Mateus, aqui, ó. Eu vou ler aqui, vou começar do 5, né? Ainda não é a parte que eu queria chegar. Mas aqui, achei, aqui. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não descrédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, que, se possível, enganarão até os escolhidos. Isto vos tenho predito, porquanto, se vos disser, eis que está no deserto, não saia, ou eis que está no interior da casa, não acrediteis.
Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mas não é ainda essa parte que eu queria entrar. Mas eu acho que eu achei aqui. Olha, e nesse tempo, muitos serão escandalizados. Tá, então aqui achei o que eu estava procurando, né? Nesse tempo, quer dizer, aqui está falando do nosso tempo, nesse tempo. E nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E nesse tempo, veja bem, nós estamos vivendo no tempo da iniquidade, a iniquidade que falou o Senhor Jesus, são esses tempos que nós estamos vivendo, tempo da iniquidade, de falsos profetas. Uns aos outros se aborrecerão. Hoje, dependendo do que você vai conversar com determinada pessoa, até mesmo uma pessoa que está na frente de uma congregação, dependendo do que você vai falar com ele, a pessoa fica cheia de dedos, já fica lá com raiva. É isso, é dessa forma mesmo. É porque é a palavra de Deus que está se cumprindo. Entende? Depois eu vou contar um testemunho que ocorreu anos atrás, de um grande pregador. E olha que o homem tem uma mensagem fora do sério, o irmão tem uma mensagem fora do sério. Mas se aborreceu com o irmão por causa de coisas pequenas. Porque faltou entendimento, sabedoria, graça de Deus para tomar determinadas decisões. Entende? E aqui está escrito: muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Então, essa parte de uns aos outros se aborrecerão, é de fato o que acontece hoje. Nem mesmo aqueles que deveriam ter paciência para lidar com determinados assuntos, independente do assunto, não estão tendo paciência porque ficam aborrecidos. Alguns ficam cheios de dedo, o ego vai lá em cima, eu sou fulano de tal, entende? Porque ele está ocupando um cargo, tem um cargo ali, né? Mas sabendo, como eu disse na live anterior, ninguém é nada, porque nós somos todos em Cristo Jesus. Se o Espírito Santo de Deus não operar em nossa vida, nós não somos nada. Ficamos falando sozinhos. É como um sino que tine, entende? Você só vê o barulho do sino, só sino. Quando você dá um toque no sino, ele faz aquele barulho e é só o eco. Entende? E tem muita gente que está desse jeito, só fazendo barulho, vai pregar a palavra de Deus, só faz barulho, só barulho. Eu saí um pouco do destino, então tem muita gente, não é pouco não, tem bons pregadores da palavra de Deus, pessoas que levam a sério a palavra de Deus, que seguem uma vida diante de Deus, na presença de Deus, tem sim, mas tem muitos que a hora que vão pregar, porque a igreja do Senhor, ela é uma igreja espiritual, ela não é carnal. A igreja do Senhor Jesus, ela é espiritual. E para você chegar dentro da igreja, se você começar a pregar e ficar aquele silêncio, é porque alguma coisa está errada. E não é a igreja que está errada. Mesmo que esteja alguém em pecado dentro da igreja, o Espírito Santo de Deus, ele é poderoso para revelar que alguém está em pecado dentro da igreja. Então, o defeito ele não vai estar na igreja. O defeito ele vai estar em quem está levando a palavra de Deus, para quem está transmitindo a palavra de Deus. Esta é uma realidade nua e crua nos nossos dias. Tenho visto muitos pregadores falando, você pode dar glória a Deus? Eu nunca tinha visto isso na minha vida. A pessoa pregar e dizer, você pode dar glória a Deus, porque a igreja está em silêncio. A igreja não está recebendo aquela mensagem, porque a pessoa não tem a unção do Espírito Santo. O pregador, o mensageiro da palavra de Deus,
quando ele está sendo usado pelo Espírito Santo, o próprio Espírito Santo, na menção de suas palavras, ele faz com que a igreja receba aquela palavra e o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Entende? De fato, é isso que acontece. A palavra de Deus é uma palavra santa. Ela é ungida. Ela tem unção, a palavra de Deus. Ela tem força. Entende? Ela tem determinação. A palavra de Deus ela tem poder para abençoar e para amaldiçoar. Desde os Antigos Testamentos, Deus ele falou para o povo: coloco diante de vós hoje a bênção e a maldição. A bênção se fizeres o que eu vos mando, e a maldição se me desobedeceres. Entende? Eu estava programado para falar outras coisas, eu me programei certinho, orei a Deus, mas Deus ele muda tudo, chega na hora ele muda tudo. Entende? Porque é Ele que manda. Quando nós servimos a Deus, nós não seguimos os nossos próprios caminhos, nossas próprias pisadas. E sim, às vezes nós procuramos fazer isso. Quando estamos fora da orientação de Deus, nós entramos no caminho, nos caminhos, que diz caminhos para o homem que parece ser bom. Quando estamos fora da orientação de Deus. Entendeu? Mas quando estamos seguindo, fazendo a vontade de Deus, nós não mandamos de nós mesmos, não. Nós já administramos, mas quem manda em nós é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo. Se o Senhor Jesus não manda na sua vida, se o Espírito Santo não manda na sua vida, não orienta a sua vida, você está automaticamente, provisoriamente, fora do reino de Deus. Porque quando o Senhor Jesus voltar, automaticamente você não subirá, porque não está andando de acordo com a palavra de Deus. Se o Espírito Santo de Deus não está guiando a tua vida, você está fora do reino de Deus. E a salvação da sua alma será por meio de muita truculência, de maior sofrimento, na tribulação e grande tribulação. Então é isso que nos dias de hoje estamos vivendo, como disse o Senhor Jesus. Eu vou dar uma repassada, que eu gosto sempre de repassar. E nesse tempo, muitos serão escandalizados. E não é o que está acontecendo. Eu vi, de vez em quando, eu dou uma passada ali naqueles vídeos que não dá muita vontade de assistir. De vez em quando, e veio um ministro da Palavra de Deus, uma pessoa muito conhecida no nosso meio, dizendo que era rebelde. Quando eu ia ver um ministro da Palavra de Deus, uma pessoa bem conhecida, que eu não vou citar nomes, dizendo que era rebelde. Que testemunho uma pessoa dessa vai dar aqui na terra para pegar a Palavra de Deus? Qual é a moral? Pergunto eu, qual é a moral que um obreiro desse, que diz ser ministro da Palavra de Deus, representante do Senhor Jesus aqui na terra, porque no Antigo Testamento os sacerdotes escribas eram representados, depois de Moisés e Josué, eram os representantes de Deus na terra. Hoje os ministros da Palavra de Deus, eles são representantes do Senhor Jesus aqui na terra. Mas, infelizmente, a situação está tão difícil que está levantando uma geração nova. Depois eu volto aqui. Está levantando uma geração nova de ministros da Palavra de Deus, que de ministro não tem nada. São falsificadores da Palavra de Deus. Tá? Eu vou voltar aqui no assunto da pastora, porque não existe esse termo nas Escrituras, e nem tampouco o apóstolo Paulo, ele determinou que as mulheres dirigissem congregações ou que agissem como ministro da Palavra de Deus. Entende? Então, está se levantando assim uma nova geração que são falsificadores da Palavra de Deus. E o Senhor Jesus ele já advertiu, não acredite em qualquer um. Entende? Não é com qualquer fala a minha palavra. Devemos analisar
as palavras que as pessoas estão falando, devemos analisar a vida das pessoas, se elas estão corretas. Tudo que uma pessoa fala mediante a palavra de Deus, nós devemos analisar, não importa quem seja. Não importa a grandeza do empregador, seja ele grande ou pequeno, devemos analisar se a palavra que ele está falando está correto, dentro da palavra de Deus. Mas muitos hoje, eles falam dentro da palavra de Deus, mas têm uma vida desonesta para enganar o povo. Foi o que o Senhor Jesus falou aqui, muitos virão em meu nome. E quem é que está aí no nome do Senhor Jesus, senão os ministros da palavra de Deus? Quem é o representante do Senhor Jesus aqui na terra? São ministros da palavra de Deus. E o Senhor Jesus disse, muitos virão em meu nome, não acrediteis. Entende? Não acrediteis. Então, hoje, o tempo que nós estamos vivendo são tempos difíceis, tempos trabalhosos, como diz o apóstolo Paulo. Entende? Eu tinha me preparado para falar coisas totalmente diferentes, mas eu ainda vou voltar no assunto que eu preparei, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Eu vou voltar no assunto, mas entrei nesse assunto porque eu acho muito importante. O povo hoje, indiretamente ou talvez até diretamente, estão entrando no caminho da idolatria, estão perdendo quase nada para Israel, para o povo idólatra de Israel naquela época. Eu vou entrar em detalhes, alguns detalhes. Eu tenho visto algumas pessoas, não só eu, né? A gente viu, mas eu vou aqui analisar o que eu vejo. Algumas pessoas colocando uma imagem lá no Facebook, uma imagem de Cristo, de um Cristo, que não tem nada a ver com o Senhor Jesus, né? E coloca a imagem dela de frente para aquela imagem. Então, automaticamente, você está sendo idólatra. Ainda coloca umas frases assim bonitas, né? Coloca umas frases bonitas para dizer, olha, eu estou podendo, estou com a bola toda. E não está com bola nenhuma. Porque você está se tornando uma pessoa idólatra. Está idolatrando uma imagem. Quando o Senhor Jesus disse para não servirmos as imagens. Eu vou entrar, de uma hora eu busco essa parte, mas eu vou, nem sempre, eu me lembro onde está escrito, mas eu encontro, entende? E todo mundo sabe que nós que servimos a Deus, não devemos adorar imagem de escultura, de forma alguma. Como diz a palavra de Deus, não coloquei diante de vós imagem de forma alguma, se não me falha a memória. Entende? Nem imagem de escultura, imagem de nada. Tudo que é dedicado à imagem, nós não devemos colocar diante de nós. Porque Deus é um Deus zeloso. O Espírito Santo, ele tem ciúme de nós. Porque nós somos o templo do Espírito Santo. E Deus habita em nós, como diz o apóstolo Paulo. Se é que Deus habita em vós, porque em mim eu tenho certeza. O Espírito Santo de Deus habita em mim. Agora, cada um deve saber de si, se de fato o Espírito Santo de Deus habita em você. Analise as suas obras, os seus atos, o que você faz no dia a dia, e veja se de fato o Espírito Santo de Deus habita em você. Porque eu acho um pouco difícil. Entende? Então, hoje, muitos estão se idolatrando com aia, tal de aia aí, estão se idolatrando, entrando pelo caminho da idolatria sem saber. Por quê? Não medita na palavra de Deus, não tem conhecimento da palavra de Deus. O Senhor Jesus disse para os saduceus, fariseus e saduceus, ele disse, olha, vocês erreis por não conhecer a palavra de Deus. E lá em Oséias, eu não me lembro o capítulo e versículo, mas está escrito, o meu povo pereceu por falta de conhecimento. Está escrito lá em Oséias, no livro do profeta Oséias. Se você tiver um tempinho, você pode buscar. O meu povo pereceu por falta de conhecimento. E quem é que ensina o povo? Senão os escribas e sacerdotes e escribas.
Eu vou voltar aqui para os tempos atuais. Teve um pastor muito conhecido, que eu vou falar, ele já partiu para a eternidade, foi um grande homem de Deus. Ele dava mensagem, ele entregava, entrava no assunto, era 6 meses dentro daquele assunto. Ele ensinava o povo com fervor. Eu cheguei aqui, eu cheguei nos anos 90 nessa cidade. Mas ele ensinava o povo com fervor, dentro da palavra de Deus. Era tanto que eu me lembro que ele falava assim, olha, na terça-feira não traga pessoas que não são crentes, porque eu tenho que ensinar o povo de Deus, tem que dar palavra para o povo comer, o ensinamento da palavra. E o povo tinha uns rebeldes que começaram a levar na terça-feira visitantes que não conheciam a palavra de Deus, pessoas que não tinham temor da palavra, porque não gostavam da palavra que ele dava. E hoje a rebeldia está bem maior. A rebeldia hoje aumentou. A rebeldia hoje não está só dentro, no meio do povo. Também está no meio daqueles que deveriam ensinar o povo. Porque a idolatria hoje não está só numa imagem. A idolatria também, dependendo de como você atua, dependendo das ações, o dinheiro também é o caminho da idolatria. O Senhor Jesus falou isso. Ou servis a Deus, ou servis a Mamon. Mamon é o Deus do dinheiro. Entende? E muitos estão entrando no caminho da idolatria. Só sabem falar de dinheiro. É só dinheiro, dinheiro, dinheiro. Olha, não que Deus não abençoe o povo dele, com certeza. Deus abençoa. Não tenha dúvida que o povo é dele, tem que abençoar, porque o povo é dele. Entende? Nós temos que colocar isso em mente. Somos o povo de Deus e Deus nos abençoa. Se andamos conforme a sua vontade e o seu querer. Ele nos abençoa. É a bênção e a maldição. Se fizermos a vontade de Deus e andamos nos seus caminhos, somos abençoados. Mas se não fizermos a vontade de Deus, entramos no caminho da maldição. Você está achando que essa maldição foi só para os hebreus? Foi só para o tempo deles? Não. Isso nos acompanha até o dia de hoje. Você quer que eu te fale alguma coisa a respeito, se acompanha ou não? O Senhor Jesus disse, se vós fizerdes o que eu mando, se obedecerdes às minhas palavras, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedi tudo o que quereis, vos será feito. Vós sereis meus amigos, se me obedecerdes. Está entendendo? O Senhor Jesus entrou pelo mesmo caminho. É o caminho da bênção e o caminho da maldição. Se você fazer a vontade de Deus, você será abençoado. Mas se não fizer a vontade de Deus, tudo que você vai fazer dá errado. Porque não está sendo abençoado. Você ter dinheiro, ter um patrimônio, isso não quer dizer que você é uma pessoa abençoada por Deus. Não, de forma alguma. Tem muita gente rica aí que não é abençoada por Deus. Entende? Espiritualmente falando. Porque Deus, ele ama a humanidade. Mas espiritualmente falando, não é uma pessoa abençoada por Deus, mas ela é bem de vida. Tem gente milionária, trilionária, tem gente que tem dinheiro para comprar o mundo, mas espiritualmente não é uma pessoa abençoada por Deus. Entende? Então, você ter dinheiro, ter uma casa boa, um carro bom, isso não quer dizer que você é uma pessoa abençoada. Entende? Sem contar que você ainda corre risco de perder a tua salvação. Se não andamos segundo a vontade de Deus. Então, deixa eu voltar um pouco aqui. Que eu distraí um pouco da live e vou voltar nela de novo. Né? Então, veja bem. Achei. A condenação divina cai sobre Israel em forma de opressão e escravidão da parte de seus inimigos. Os israelitas a seguir clamam a Deus em meio às suas aflições e arrependem-se da apostasia. Não é isso que acontece em nossos dias?
A pessoa sai, a pessoa está na igreja e de repente começa a andar todo errado, de forma toda errada, começa a desobedecer a palavra de Deus. E quando está em aperto, o que ela faz? Corre para os pés do Senhor Jesus, pedir misericórdia. Vai para a igreja, vai lá na frente pedir perdão. E a igreja perdoa, e o Senhor Jesus perdoa. Você acha que mudou alguma coisa? Não, não mudou praticamente nada. Porque a apostasia que teve no tempo de Israel, hoje está do mesmo jeito. Essa apostasia foi só o começo no tempo de Israel. E a apostasia que nós vivemos em nossos dias é o final. É a última apostasia, porque não haverá outra apostasia, fora essa. Que nós estamos vendo um tempo de apostasia. Muitos se afastarão, alguns se afastarão. Aqueles que eram verdadeiros, que pregavam a palavra de Deus verdadeiramente, você conta na ponta dos dedos. E alguns deles ainda sentirão comichões nos ouvidos, para distorcer um pouquinho a palavra de Deus. Começa a contar historinha, para chamar a atenção da igreja. Começa a passar a mão na cabeça dos irmãos, dando um melzinho, uma mãozinha na manteiga, entende? Para quê? Para agradar os irmãos. Em vez de agradar a Deus, agrada os irmãos. E quando nós agradamos o rebanho do Senhor, embora eu não dirijo nenhuma congregação, e não estou pedindo para dirigir de forma alguma, estou falando aqui a palavra de Deus, eu falo nós, né, porque é uma forma de falar. E quando nós começamos a agradar o homem, deixamos automaticamente de agradar a Deus. E isso entristece o Espírito Santo de Deus. E o que a palavra de Deus diz? Não entristeceis o Espírito Santo de Deus. Mas infelizmente é o que está acontecendo nos dias de hoje para que a palavra de Deus se cumpra. Entende? É o que está acontecendo. Começaram, né, e se desviaram para a iniquidade. Olha, vou voltar um pouquinho. E abandonaram seu relacionamento pactual com Deus e se desviaram para a iniquidade. Começaram a contestar as normas e leis da geração que se estabeleceram na terra. O que eles começaram a fazer? É o que fala, hoje tem muita coisa errada que o povo fala que está certo. E tem muita coisa certa que o povo fala que está errada. Então foi isso que essa geração nova de israelitas fizeram. A nova geração começaram a contestar a palavra de Deus, achando que estava errada. Entende? E é o que hoje essa geração de hoje está fazendo. Estão contestando a palavra de Deus, falando tal pastora. Não existe, não tem pastora. Não existe tal pastora. Tal pastora, ela vai prestar conta diante de Deus. Porque se não está na palavra de Deus, é antibíblico. E a tal pastora prestará conta diante de Deus. O Senhor Jesus prestará conta, pedirá conta. Vai ter acerto. Entende? E se alguém quiser contestar o que eu estou falando, fique à vontade. Disponha. Entende? Começaram a contestar as normas e leis da geração que se estabeleceram na terra. Deixaram de obedecer a palavra de Deus. E não é isso que está acontecendo nos dias de hoje? Uma grande maioria estão deixando de obedecer a palavra de Deus, querendo mudar o Evangelho de Cristo, do Senhor Jesus, fazendo inovação, inovando. A palavra de Deus, ela inova o ser humano espiritualmente. Ela inova o ser humano espiritualmente. Mas ela não inova da forma que esses idólatras estão querendo fazer. Bando de hipócritas estão querendo fazer, mudando a palavra de Deus com hipocrisia. A palavra de Deus é a inovação espiritual. Entendam isso. Não fiquem correndo aí atrás de qualquer pessoa, não.
porque Deus não se agrada, até porque você tem um pastor na sua casa. Se o teu pastor não está pregando de acordo com a palavra de Deus, não murmure, ore a Deus no seu quarto, no seu aposento, ore a Deus, que Deus é Deus de tomar providência, Deus é Deus de providência. Que a igreja, ela não é de nenhum ser humano foi lá na cruz para ser crucificado, chicoteado, esbofeteado, não. Quem fez isso foi o Senhor Jesus, a igreja do Senhor Jesus. É igual eu falei, Esaú, ele reinou na presença de Deus 2 anos. Os outros 38 anos, ele reinou, 40 anos, segundo diz as Escrituras. 38 anos sem a presença de Deus na vida dele. Deus o abandonou. Entende? Deus o abandonou. E hoje não é diferente. Se um obreiro hoje, um ministro da palavra de Deus, ele começa a se desviar dos caminhos do Senhor, desviar que eu falo no sentido de falar a verdade, de pregar a palavra de Deus como ela é. Muitos hoje, muitos não, eu não vou falar nem muitos, que muitos é pouco. A grande maioria hoje dos ministros tem se acovardado a falar a palavra de Deus. Por que eles têm se acovardado? Para não perder os seus membros. Tem medo de perder os seus membros e parte da sua receita. Parte dos dízimos das ofertas. Por isso, a grande maioria tem se acovardado. Tem visto as igrejas. O mundo deixou o mundo entrar dentro da igreja do Senhor Jesus. Dizendo, não, vamos deixar, porque é melhor estar aqui na igreja dessa forma, desse jeito, do que estar no mundo. Melhor que fosse direto para o mundo. Porque ela vai ao mundo, vê que está errado e volta e se arrepende e chega aos pés do Senhor Jesus. Melhor que tivesse ido ao mundo de uma vez. Entende? Então, muitos ministros têm se acovardado. Muitos têm se acovardado. Entende? Porque os tempos que nós estamos vivendo são tempos difíceis. São tempos difíceis. Mas tem muitos bons ministros da palavra de Deus, que o Senhor Jesus sempre tem. Tem uma pessoa aqui, olha. Jack. Oi, Luiz. Jack, oi, Luiz. Ô, meu irmão, se você quiser deixar alguma coisa... quando eu estou numa live, eu não gosto de conversar, porque eu me perco. Então eu prefiro terminar a live, se quiser deixa alguma coisa escrita, que eu respondo assim que eu terminar essa live abençoada por Deus. Tá? Nome é Jaque, achei para você. Jaque, achei para você. Depois você dá uma olhada, tá? Deixa eu terminar essa palavra aqui que eu dou uma olhada e respondo. Em nome de Jesus, dentro da palavra de Deus. Tá? E, como eu estava falando, tem bons ministros hoje. Tem? Porque o Senhor Jesus, ele sempre tem um remanescente fiel a ele. Mas, infelizmente, hoje, a grande maioria hoje, eles estão fugindo da palavra, da realidade da palavra de Deus. Eles têm medo de perder o membro da sua igreja. Por quê? Por causa da receita. Vai perder a sua receita, dízimos e ofertas e outras regalias. Entende? Porque uma parte hoje, ela está mais na base da regalia. Não tem compromisso com a palavra de Deus. Entende? Não tem. Você vê grandes homens, casarões, andando com carros à prova de bala. Pessoas andando com carro à prova de bala, porque perdeu o temor de Deus. Perdeu o temor de Deus. Porque se tivesse o temor de Deus, não dava com carro à prova de bala. Eu vou dar um testemunho aqui. Quando eu era novo convertido, eu me converti no Parque das Nações, no Ministério de... acho que é Madureira, no Parque das Nações, era Madureira, no ano entre 86 e 87, que a minha conversão, assim, quando a gente é novo convertido, né, então a gente não está assim, é meio lá e meio cá,
Mas nessa época, acho que começo de 87, eu me converti. E teve um pastor que ele foi na favela fazer um culto público, estava lá pregando, né? Estava pregando. E apareceu um cidadão com uma faca querendo matar o pastor. E o pastor não parou de pregar, ele continuou pregando. Ele repreendeu, o camarada ficou lá preso no chão, ele não se movia para lugar nenhum, ele ficou preso no chão, imóvel no chão, porque ele tinha confiança na palavra de Deus. Hoje você vê muitos, a confiança não está em Deus, está no dinheiro, no mamon. A confiança de muitos hoje está em mamon. Se você hoje tem um carro blindado, não estou falando que é errado ter carro blindado, mas se você tem um carro blindado e você anda com carro blindado cheio de guarda-costas, é porque você não tem confiança em Deus, não tem fé em Deus. A sua fé está no dinheiro, está em mamon, está se tornando idólatra, está entrando pelo caminho da idolatria. É errado ter dinheiro? Não. O apóstolo Paulo, se alguém quiser procurar, eu encontro depois. O apóstolo Paulo, ele disse que se a gente tiver o suficiente para sobreviver, para que nós podemos pregar a palavra de Deus com liberdade. Entende? Então eu ainda vou entrar ainda nessa live, né, falar sobre dízimos, se o Senhor Jesus me permitir falar sobre dízimos e ofertas, dentro da palavra de Deus, eu ainda vou fazer uma live a esse respeito. Entende? Então, veja bem, hoje nós estamos vendo, infelizmente, nessa época, muitos entrando pelo caminho da idolatria. Em todo sentido, não são todos, mas muitos estão entrando pelo caminho da idolatria. O dinheiro, crescendo os olhos pelo dinheiro. Sabemos que a obra de Deus precisa de dinheiro, não tenha dúvida, mas muitos estão se aproveitando disso, que a Bíblia fala que a obra de Deus precisa de dinheiro, precisa de nós para fazer a obra de Deus. O Senhor Jesus, a Bíblia fala que as mulheres serviam o Senhor Jesus com as suas fazendas. Então isso nos deixa de exemplo que os nossos bens, às vezes, precisam estar disponível para atuar na causa de Deus. Entende? Porque aqui, a nossa vida aqui é passageira. A nossa casa não é aqui. É no lar celestial que o Senhor Jesus preparou. Ele disse, vou vos preparar-vos lugar. E se eu for preparar-vos lugar, virei outra vez e vos levarei para que onde eu estiver, esteja vós também. Então aqui é provisório, os nossos bens têm que estar disponíveis para atuar na causa de Deus. Agora muitos ladrões, enganadores da palavra de Deus, falsificadores da palavra de Deus, ele usa a palavra de Deus para arrancar dinheiro do povo. Entende? Arrancar dinheiro do povo. Então vamos lá, continuando a live abençoada, tá? Então não vou chegar aqui ainda não. Deus levanta um líder cheio do poder do Espírito Santo como libertador para livrar os israelitas da escravidão e conduzir a nação de volta a Deus. Quer dizer, Deus sempre estava levantando um homem de sua escolha para livrar o povo. Foi assim com Sansão, foi assim com Débora, se não me falha a memória, Débora e Baraque, se não me falha a memória, eu vou ver depois. Foi assim com Jefeté e outros. Foram 13 juízes, incluindo Samuel, foi juiz e profeta, embora o nome do profeta Samuel não apareça aqui em Juízes. Mas ele foi o último juiz. O último juiz foi juiz e profeta. Então Deus, ele chama quem ele quer. Ele sempre levantava um desses homens para livrar o povo de Israel da mão de seus inimigos. Então veja bem, quando Deus tirou o povo do Egito,
antes de entrar na terra prometida, ele disse, olha, vocês vão acabar totalmente com os cananeus, totalmente, vão expulsar eles por completo. Se não me falha a memória, foram os cananeus. Não só os cananeus, outras nações vão expulsar por completo. E o povo, eles desobedeceram a palavra de Deus, a ordem que Deus tinha dado, de expulsar por completo os cananeus, as nações vizinhas, entende? E eles fizeram pela metade, deixaram uma parte viva, entende? E Deus, ele não gosta que faz nada pela metade. Deus não gosta de coisas pela metade. Porque o Senhor Jesus, ele não morreu pela metade, ele não veio pela metade. Ele entregou a sua vida por completo. Então Deus, ele não gosta de nada pela metade. E o povo desobedeceu a palavra de Deus e fez tudo pela metade. Aquele povo que os israelitas deixaram viver, foi justamente aquele povo que agora estavam escravizando eles, porque assim Deus permitiu. Pela desobediência deles, Deus permitiu. Que era um povo idólatra. Eles entraram pelo caminho da idolatria. Vamos um pouco mais adiante. Deus levanta um líder cheio do poder do Espírito Santo como libertador para livrar os israelitas da escravidão e conduzir a nação de volta a Deus. Olha que o povo israelita começaram a adorar Baal e Asterote. Baal, o deus principal adorado pelos cananeus. Foi isso que o povo, em vez de adorar a Deus, eles foram lá e adorar o Deus das outras nações. Era o Deus da fertilidade, da chuva, da vegetação. A adoração a Baal envolvia prostituição cultural e sacrifícios de criança. Coisas que Deus tinha proibido. Tudo que Deus proibiu, o povo fez. Entende? Tudo que Deus proibiu. Não faça isso, não faça aquilo. E o povo foi lá e fez. E o povo é assim. Nos dias de hoje não está diferente. Não é diferente. A adesão de Israel ao baalismo foi condenada veemente pelos profetas. Eu não vou mostrar aqui onde está escrito, mas se você quiser ver, pode ver em 1 Reis 17 e 18. E tem outros que eu não quero fazer esse estudo, o meu objetivo não é fazer estudo, é falar a palavra de Deus. Entende? E levantou o Senhor juízes. Os juízes foram líderes militares e tribais num período de desafio espiritual, social e moral de Israel. Deus os levantou para livrar o seu povo dos inimigos, uma vez que Israel, arrependido e reconciliando com Deus, os juízes eram dotados de superiores qualidades de liderança e realizavam grandes feitos mediante a proteção e o poder de Deus. Então o povo estava sempre errando, mas Deus é misericordioso e ele sempre levantava alguém para livrar o povo. Mas o povo sempre errando. Por que o povo sempre erra? Porque foi aquela herança, a herança de Adão e Eva. No começo, Adão e Eva eles nos deixaram uma herança de desobediência. O homem tem, por tendência natural, a desobediência a Deus. Por tendência natural. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Deus disse para Adão e Eva, olha, vocês não podem comer desse fruto. E eles desobedeceram. O que aconteceu, se for tentado, não importa. Eles tinham livre-arbítrio, eles tinham o poder da decisão, estava com eles. Eles tinham o poder de decidir de comer aquela fruta ou não.
É tanto que no início, Eva até resistiu um pouco. Mas o diabo, ele é sujo e ele sabe como enganar as pessoas. Então, mesmo tendo poder de decisão, a Eva, ela deixou-se levar. Entende? É um outro assunto, mas eu não vou entrar nessa área agora. Então, o povo tem o poder de decisão. Nós decidimos se queremos servir a Deus verdadeiramente ou não. E Deus deixou esse poder de decisão. E qual é o poder de decisão que Deus deixou? O caminho da bênção e o caminho da maldição. Esse é o poder de decisão. Devemos decidir aquilo que nós queremos. Entende? Depressa se desviaram dos caminhos por onde andaram os seus pais. O povo se desviava muito rápido. Muito rápido. Por que o povo se desviava? Porque não tinha ninguém para ensinar. Tinha um juiz, mas os juízes, ele não... Alguns juízes era tribal, era local. Então, eles só ensinavam naquela localidade que ele estava. Deus levantava um juiz, mas ele não ensinava. Alguns não ensinavam o que de fato o povo precisava. Entende? Mas era local. Depois de um certo tempo, o povo voltava de novo na base da idolatria. Então, alguns juízes eram local, outros eram tribal. Entende? Mas mesmo assim, o povo voltava no caminho da idolatria. Certo? A razão principal do desvio espiritual de Israel, né, no período dos juízes, a nova geração de israelitas desviou-se dos caminhos e ensinos de seus pais, abandonaram o seu relacionamento pactual com Deus e se desviaram para a iniquidade, começaram a contestar as normas e leis da geração que se estabeleceram na terra. Entende? Então, era isso que eles faziam. Eles não estavam satisfeitos, porque eles viam as outras nações e eles procuravam seguir o caminho das outras nações, coisa que Deus tinha proibido. Deus tinha proibido para que eles fizessem esse pacto, esse negócio de idolatria, adorar outros deuses. Porque aqui o Baal, esse pessoal, os cananitas que adoravam Baal, a Bíblia fala que eles entraram pelo caminho Eles eram um povo depravado. E eles sacrificavam crianças, coisas que Deus tinha proibido. Então o povo de Israel, eles entraram por este caminho. As Escrituras enfatizam, no entanto, que um remanescente justo permanecerá fiel a Deus e a sua revelação nos tempos de desvio espiritual. Entre os muitos exemplos bíblicos de homens e mulheres fiéis, temos Enoque, Abraão, Josué, Moisés, Caleb, Ruth, Samuel, Elias. São pessoas que deram exemplos da palavra de Deus, foram fiéis à palavra de Deus. Entende? Então Deus, ele sempre tem um remanescente fiel a ele, fiel à sua palavra. Entende? E hoje, infelizmente, nós estamos vivendo nesse tempo. O secretismo entre Israel e o povo cananeu, através de casamentos mistos, quase destruiu a identidade dos israelitas como povo separado de Deus. Esses casamentos foram proibidos como concerto entre Israel e o Senhor.
esse casamento, de fato, ele não foi proibido só no Antigo Testamento. No Novo Testamento também ele é proibido. Mas o pessoal, ele confunde as coisas. Por falta de entendimento da palavra de Deus, eles confundem. Quando o apóstolo Pedro fala de uma mulher, hoje, de uma mulher que tem um marido descrente, o pessoal confunde. Porque os apóstolos pregaram o Evangelho e muitas mulheres se converteram. E a maioria dessas mulheres eram mulheres ou viúvas, ou separadas. Aqui eu estou dando mais ou menos, não estou falando que, eu não estou assim, generalizando, mas naquela época tinha muitas mulheres viúvas, muitas mulheres separadas, porque o povo separava, os maridos deixavam suas mulheres com facilidade, assim como no dia de hoje. Então tinha muitas mulheres que viviam sozinhas. E na pregação do Evangelho da Palavra de Deus, muitas dessas mulheres se converteram, entende? E muitas delas se casaram. Então o que acontece que se fala a Palavra de Deus? Quando a mulher tiver um marido descrente, e que o marido a mulher era para ganhar um marido pelo bom testemunho, pelo bom exemplo, entende? Então, mas o que acontece? O pessoal, por falta de conhecimento, ou até às vezes por ambição, porque hoje, uma pequena parte hoje, antes elas gostavam do cheiro de gasolina, hoje é do dinheiro, do financeiro. Então, se você não tiver uma vida social razoável, esquece. Eu não vou entrar em detalhes de algumas coisas que eu ouvi, mas porque não estou aqui para isso, entende? Então, algumas mulheres se converteram ao Senhor Jesus e se casaram. Então, o apóstolo Paulo, tanto o apóstolo Paulo quanto o apóstolo Pedro, ele deixou escrito para que os maridos fossem ganhos com um bom exemplo, com um bom testemunho. E nos dias de hoje, uma grande multidão se casaram com homens descrentes. Mas eu não estou proibindo ninguém, é a palavra de Deus que proíbe. A palavra de Deus que proíbe. Eu vou achar, porque na Bíblia está escrito que as trevas não se unem com a luz. Entende? As trevas não se unem com a luz. Não tem uma união, é como se fosse a água e o óleo, são separadas. Entende? E hoje, uma grande maioria hoje se casaram com pessoas descrentes, contrariando a palavra de Deus. Por falta de entendimento da palavra de Deus, as pessoas se misturaram, está misturado, igual está escrito aqui, os israelitas se casaram com mulheres cananitas, o que era proibido, e eles quase perderam a identidade diante de Deus, quase perderam. Entende? Então o povo sempre foi rebelde. Mas tem aqueles que procuram pagar o preço pela obediência, porque para ser obediente à palavra de Deus tem um preço. O Senhor Jesus deixou bem claro. Aquele que quer ser o meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Todo dia temos que negar a nós mesmos, todo dia. Negar a nossa própria vontade, negar o nosso próprio desejo e deixar que o Espírito Santo de Deus nos conduza. A Escritura nos diz que devemos saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Entende? Se você anda seguindo fazer a sua própria vontade, você faz aquilo que você quer, então você não está fazendo a vontade de Deus, você está fazendo a sua própria vontade. Como eu disse anteriormente, o Senhor Jesus disse: vós sereis meus amigos se vos fizer o que eu vos mando. Se você não faz o que o Senhor Jesus manda, então você não é amigo de Deus. Você não está andando de acordo com a vontade de Deus. Eu vou
finalizar essa live, porque chegamos ao final dessa live, uma live abençoada, né? E que Deus nos abençoe e possa iluminar nossos caminhos, que a palavra de Deus seja lâmpada para os nossos pés, e luz para os nossos caminhos. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.